noite. Que o eterno, que a espiritualidade, que a sabedoria, que a misericórdia, a bondade e o amor supremo te abençoe nesta noite. Eu quero conversar com você um pouco para pararmos, para meditar sobre esta porção desta palavra. Acredito eu que vai alimentar a tua alma, o teu espírito, quebrar alguns tabus e desmistificar alguns deuses, muito dos sem vergonhas que perambulam por esse mundo há séculos, inclusive aqui no Brasil. Muito bem, houve uma Copa que eu acho que foi na Copa, deixa eu ver, de 98, eu não sei. Ô Miriam, teve Copa em 98? 99? 98. 98. Eu acho que foi nessa Copa de 98 que o Romário ficou uma estrela do Brasil, não foi? Foi um grande jogador. E o Romário, em sua emoção, não é? O jogador Romário, na sua excitação, de euforismo, de muita alegria, chegou a fazer uma declaração: eu sou um Deus, o Deus Romário, não é? Então, a gente já sabe que ao longo da história, ao decorrer da história, os imperadores romanos, eles intitulavam-se deuses de verdade, para ser adorado como um deus, ok? Bem como também na Grécia, bem como também entre os fenícios, bem como também no tempo de Hammurabi, há 4.000 antes de Moshe ou de Moisés, bem como também, repito, assista aquele desenho feito pela Disney, O Príncipe do Egito. Assista aquele desenho que você vai ver quando o personagem lá do desenho animado da Disney, que é o faraó, o Ramsés, quando ele sai na laje do seu palácio, Ramsés, em um momento, uma hora de extravasar ou de raiva contra Moisés, o próprio faraó Ramsés, ele vai dizer assim: eu sou a luz do dia, eu sou a estrela da manhã, eu sou o sol. Porque nesse tempo de história bíblica, de história mesmo fora da Bíblia, esses povos antigos, impérios, alá, irmã, boa noite, Deus te abençoe, irmã Fran, seja bem-vinda. Esses homens desse tempo se autoproclamavam deuses, ok? Você também que conhece a Bíblia, você que é evangélico, você que manuseia as histórias bíblicas, você se lembra por qual motivo Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, Daniel, não é, que recebeu o nome de Daniel, você sabe por qual motivo, não é, os 3 jovens foram lançados lá na fornalha de fogo ardente? Exatamente, porque eles se recusaram a se prostrarem, a se ajoelharem diante da imagem de quem? Do rei Nabucodonosor. Eu não sei se agora foi o rei Nabucodonosor ou o rei Dário, mas, enfim, o rei Dário e o rei Nabucodonosor. Bom, foram lançados porque se recusaram a se ajoelhar diante da imagem do rei. Por que será que o rei teria uma imagem gigantesca para passar à mente dos seus seguidores, eleitores, súditos? Essa de eleitores foi legal. Do povo, não é? Que ele era, além de rei, uma divindade. Tá certo? Muito bem. Agora,
Presta bem atenção aqui atrás de mim, que eu escrevi, e aqui essa escrita, você não vai entender, é óbvio. Boa noite, minha irmã, Deus abençoe. Você não vai entender porque aqui ela está escrita em hebraico, tá vendo? Da esquerda para a direita. Eu tenho aqui o Terrilim 82. Esse Terrilim 82 transliterando ele para o português, é o Salmo 82. Não é o Salmo de Davi, é o Salmo de Asaf, ok? Está na sua Bíblia, o Salmo de Asaf, capítulo 82. Por que eu escolhi esse texto aqui, todo escrevi em hebraico, para passar para você hoje? Porque lá no Novo Testamento, né, você vai encontrar Yeshua, ou Yahushua, ou depois de tanta transliteralidade, tanta mudança, não é? Tanto tira daqui, põe daqui, associa aqui, chega a ser o nome de Jesus. Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 34, quando ele rebate aos fariseus que vão questioná-lo, né? Que história é essa? Você se diz filho do Pai eterno? Hã? Você se diz filho do eterno, filho unigênito de Deus? Você tá louco, ô Yeshua? Que isso, rapaz? Conversa essa de você ser filho único de Deus? Impossível! É um pecado que você está cometendo. Até tentaram linchar ele, apedrejar ele. E eles não aceitavam que Jesus se autoproclamava filho de Deus ou tivesse uma intimidade, eu e o Pai somos um. Então, Jesus diz assim, em João 10, 34, Yohanan 10, 34, diz assim, em grego, porque foi escrito em grego, apokrinomai autos, Jesus, ou esti grampon, en rimon nomos egon epon esteteos, ou seja, Jesus lhes disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Agora, que lei é esta que Jesus se refere? Já parou para pensar? Essa lei é a Torá? Essa lei é o mandamento, ou melhor dizendo, é a instrução do Eterno por meio de Moshe, por meio de Moisés, ao povo hebreu, ao povo israelita, ao povo Yahudim, ao povo judeu? Que lei é essa que Jesus se refere? Mas Jesus está fazendo menção ao Salmo 82. Por quê? Porque no Salmo 82, nós vamos entender agora esta fala de Jesus. Olha, vocês não querem aceitar que eu diga que eu tenho intimidade com o Pai, que eu tenho intimidade com o Senhor. Vocês não querem aceitar a minha filiação como filho de Deus, que vim do céu. Vocês não querem aceitar. Por que vocês não querem aceitar que eu me declare filho de Deus? Se na vossa lei está escrito, eu disse, sois deuses? Jesus está perguntando, questionando a eles. Quer dizer que vocês podem ser considerados filhos de Deus. Ou melhor, vocês podem ser considerados, retificando, deuses. E por que eu não posso dizer também que sou filho de Deus? É pior ainda. Jesus não está se autoproclamando Deus aqui. Ele está dizendo que ele tem intimidade com o Pai. Ele e o Pai são um. Mas na lei, que eu não encontro isso na Torá,
mas encontro isso no Salmo de Asaf. Encontra-se lá no Salmo de Asaf. O que nós encontramos no Salmo de Asaf? Vós sois deuses, porque sois filhos de Deus. Então, veja bem, para a gente começar, a importância, a relevância e o perigo que há quando o título de ser superior, de ser soberano, de querer ser tratado como alguém muito especial, alguém que está acima das pessoas, é perigoso, é danoso e leva a consequências terríveis e consegue dominar massas, pessoas, para ser tratado como Deus, como os próprios sacerdotes, os corrães da época, os rabinos da época ou os fariseus, os doutores da lei da época, assim se achavam deuses também. Ora, vamos pegar emprestado esse costume, ou esse protocolo, ou essa política fenícia, sumérica, egípcia, babilônica, helena dos gregos, romana. Vamos pegar, porque se quem tem autoridade, quem é majestade, quem é rei, é tratado como um Deus. Por que nós, fariseus ou sumos sacerdotes, assim também não podemos? Para pensar sobre isso. Vamos então ao texto que Jesus cita em João 10:34. Απόκριnomai autós Jesus ou esti granfon el remon nomos egon epon este Deus. Jesus lhes disse, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Olha só. Vamos ver então esse texto aqui? Eu vou colocar aqui para você, tá bom? E olha só, eu vou até sair um pouquinho de cena. Eu acho que vai dar para colocar aqui. Não, vai ficar ruim. Peraí. Vamos pegar uma almofada? Vocês não reparam, não? Não reparem, porque eu não sou rico. Opa! Eu acho que assim tá bom, dá para ver, né? Tá dando para ver aí, gente? Assim tá bom? Vamos lá. Olha só. Presta bem atenção nisso aqui. Ó. Da esquerda para a direita. Terrelinho 82, Salmo de Asaf 82. Presta bem atenção nisso daqui. Esse salmo, ele começa exatamente dessa maneira. Quero que você preste atenção e que você aprenda, tá bom? A intenção é fazer você aprender. Olha só, vou segurar aqui, mas vamos lá. Ó, aqui está escrito Mizmor leazaf, ou seja, Salmo de Davi. Mizmor leazaf Elohim, ok? Nitzav Ba'daf, Nitzav Ba'dafel Bekerev Elohim Ishepot Admatai Tsepetu Avel Ufinei Rechaim Seu Selah, versículo 3. Shifetu Dal Veiaton Ani Varash Hatzedik
paleto dal ve'yon miad. Lo yadeu velon yavenu basharekha iterhalakhu imoto kalmosedei aretz. Estamos acabando. Versículo 6. Ani amaret Elohim aten. Ani amalet. Ani amaret Elohim aten. Uvenei Elion kulekan. Esse versículo aqui eu quero que você preste atenção. O versículo 6 é o que Jesus cita. Lá, Jesus vai citar esse versículo em hebraico. Apokrinomai autos. Jesus ou esti. Ele vai dizer, gramfon, en remon, nomos, egon, epon, esteteos. Ou seja, versículo 6, agora aqui em hebraico. Ani amaret Elohim aten. Uvenei Elion kuleichen. Aqui. E esse versículo está dizendo exatamente isso aqui. Eu declarei, vós sois deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. A questão aqui é saber, no Salmo 82, nesse Terlim, quem está declarando? Quem está dizendo, vós sois deuses? E será que é Deus mesmo? O termo aqui é dirigido, é indicativo para Deus, ser superior, ser supremo, divindade. Ok? Versículo 7. Achem que Adam temutum, o criar Rad. Chasarim tipulu. Kuman Elohim shapetar. Haretz kiatar tenekar. Chagoim bekhal. Acabamos por aqui. Esse daqui já vou deixar um pouco aqui de lado. Ai, ai. Porque esse aqui já foi. Olha só, gente. Deixa eu só arrumar aqui agora. Vou colocar esse aqui para cá. Não é? E vamos trazer esse daqui para cá para você entender uma coisa. Que eu quero que você... Opa, só aparecer aqui. Não repara não, é que eu não tenho computador, eu não tenho essa coisa toda, né, que o pessoal aí tem. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Eu acabei de ler para você, em hebraico, o texto do Salmo 82 e especialmente o versículo 6. Que Jesus faz menção quando questionam ele. Você é filho de Deus? Que história é essa? Você e o Pai são um? É impossível isso. Isso é um pecado. Você devia morrer, você devia ser linchado. Não é? Eles estão falando lá para Yeshua, os fariseus, os religiosos da época. Mas eles mesmos gostavam de ser tratados como deuses. Eles tinham o poder de colocar medo, pânico. Eles tinham o poder de deliberar para matar alguém, para suspeitar que alguém não guardou o sábado, suspeitar que alguém fez isso, fez aquilo, para matar, não é? Tudo com base numa lei e se achavam deuses. Lembrando, agora que você vai entender uma coisa interessante, presta atenção. Eu tenho aqui esta palavra. Isso aqui já foi. Eu tenho aqui essa palavra chamada, aqui está, no singular, Elohim. Eu tenho o prefixo Elo ou El e o sufixo Rim. Rim está no plural. Elohim, na verdade, é uma palavra no plural. E não é uma palavra no hebraico. Tá lá, ó. Elohim. El-Rim.
plural. Acontece que na raiz dessa palavra, aqui, indica a Deus, um só Deus, somente um, no singular. Mas como ela segue o tronco e vai para o final, faz a junção de el com rim, aqui é plural, aqui é singular. Até aí deu para entender. Acontece que quando chega no plural, rim ou in em hebraico não se refere a nenhuma divindade, a nenhuma entidade, nem ao Deus criador dos céus e da terra, nada. Nada. Esse é um segredo do hebraico que vai envolver gematria, números de letras em hebraicos, etc. Mas é uma outra história. Vamos lá então. Existem 4 descrições para essa palavra aqui em hebraico. Elo, e aqui essa letra, Elohim, aqui. Por quê? Porque a palavra hebraica El, na verdade, é um deus cananeu, nem é o Deus de Israel. É um deus pagão, é um deus cananeu. E a palavra Rim, para você entender, Elohim, quando está junto, Elohim, está no plural. Quando está tudo junto, que nem está aqui, está no plural. Aqui, só para você entender, divide a palavra, a sílaba, separa. Então, Elo ou El é singular, é voltada a um Deus. Mas quando junta as sílabas, Rim, Elohim, aí tudo fica no plural. Você entendeu até aí? Olha só. Portanto, as 4 definições ou significações que tem o nome Elohim, para você entender agora aonde eu quero chegar, e você vai saber quão grave é isso conforme o tempo da história da humanidade, da religião e conforme o tempo que estamos vivendo agora. São 4 definições. Primeira que eu falei, Elo, Deus, e depois segue o tronco, a partir da raiz segue o tronco Rim, que é plural. O Rim, então juntando Elohim, refere-se a homens, a seres humanos. Quem são esses seres humanos? São chamados agora aqui deuses de segunda categoria. Deuses homens, deuses humanos. Por quê? Porque essa palavra no plural, ela vai se estender a deuses estrangeiros, também a deuses imaginários, como Dagon, Baal-zebub, Moloque, tantos outros deuses, os deuses do Egito, Sete, sabe? Essas coisas todas. O deus dos sidônios, os deuses dos gregos, enfim, você já entendeu. Sabe, aqueles deuses que nunca existiram, mas o povo foi orientado que eles existissem e o povo creu nisso. O deus Marduk, lá da antiga Babilônia, né? E o deus Ninarca ou Ninurca, uma coisa assim. São deuses do imaginário. E a outra definição para Elohim é juízes. Juízes. Juízes, majestades, essas coisas. Tudo em hebraico que termina com in, aqui in, tá vendo? In ou rin, tudo que termina com isso está no plural masculino, ou seja, homens, tudo homem, tudo masculino, ok? Portanto, lá no Salmo 82, veja só como isso é sério. Para você captar o que eu quero passar para você, olha só. Na Bíblia hebraica, uma das definições que eu li para você, que eu ensinei para você, que Elohim, no plural, em hebraico é masculino,
e é homem, e não é Deus, não é divindade, não é ser poderoso, mas é homem com autoridade. O pai, naquele tempo, era uma autoridade. A mãe era uma autoridade. Juízes, delegados, reis, príncipes, os mais velhos, os idosos, profetas, sacerdotes, eram autoridades, eram juízes, portanto, eram ins ou rins, eram no plural Elohins, portanto, eram deuses com D minúsculo. Até aí você entendeu? Agora, veja a sacanagem, a invenção, o adultério proposital que fizeram no hebraico. Quem transliterou, interpretou do hebraico para o grego foi esperto e o fez com propósito. Enganar a você. Olha só. Na Bíblia hebraica, o livro de Shemot, que é o Êxodo, capítulo 22 e versículo 9, está escrito assim: se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos... Diante de quem? Diante de quem o ladrão será levado? O que está escrito, hein? O que será que acontece? Diante de quem o ladrão será levado? Para onde ele vai? E diante de quem? Ó, Shemot 22, versículo 8. Bíblia hebraica, ou seja, Êxodo 22, versículo 8. Está escrito assim, ó, Ilo imadse Haganav Venikerav Baal Rabait El Haelo El Haelohim Enlo Shalach Yado Bimelect Recho. Êxodo 22, versículo 8. Está escrito isso. Acabei de ler agora em hebraico para você assim. Olha na Bíblia hebraica, mesmo transliterada para o português. Olha só a diferença, a baita sacanagem que vocês fizeram. Mesmo na Bíblia revisada, atualizada, João Ferreira de Almeida, etc. Olha por que vocês fizeram isso. Eu sei por que vocês fizeram isso. Deuses, o bispo Deus, o pastor Deus, o cardeal Deus, sabe? Todo mundo Deus. Todo mundo quer ser tratado como Deus, adorado. Ai, não fala mal do pastor, não fala mal do apóstolo que é ungido. Tem até um aí que diz que se alguém falar mal de mim, vai morrer. Morre. É um aí da mídia aí, sabe? Aquele que chamam os outros de orelhudo. Eu vou ficar bravo com você, viu? Tem um jornalista aí que tava falando mal de mim, me caluniando aí da Record. E eu falei com Deus. E Deus disse para mim que ele citou um texto bíblico. Aonde que Deus ia fazer isso com o ser humano? Onde que Deus ia matar o Marcelo Rezende? Um Deus falou para mim que ele ia secar com uma folha seca. Que perversidade, cara. Que baixeza, que ridículo, que nojo você é, Valdemiro. Que nojo quando o Marcelo Rezende, empregado do Edir Macedo, como repórter extraordinário, investigativo, não é? Foi investigar as suas fazendas, cabeças de gado, empresas, gravadoras, editoras no seu nome, as pilantragens que tem no nome de vocês. E aí você ficou nervosinho e soube que o rapaz estava com câncer e logo correu na mídia, lá na cidade mundial, e falou que Deus ia matar quem falasse no seu nome. Que coisa baixa e ridícula, cara. É vergonhoso, é nojento
usar as Sagradas Escrituras, tentar usar o nome de Deus, tentar usar as palavras do hebraico para justificar o ódio que está dentro de vocês, porque vocês são verdadeiros deuses patifes, são verdadeiros deusinhos, sabe, horrorosos, nojentos, o que vocês fazem, o que vocês fizeram agora nessas eleições que se passaram o ano passado. Foi ridículo, foi feio, foi baixo. Então veja, a Bíblia hebraica está escrito assim: se o ladrão não se achar, então o dono da casa, é verdade, Fran, é o que mais tem. Ô, Fran, eu tô vendo aquilo lá, viu? Tá bom, Fran? Tô tentando dar uma ajuda a ver alguma coisa. Se o ladrão não se achar, Êxodo 22, versículo 8, se o ladrão não se achar, se não for pego o ladrão, se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos... Bíblia hebraica está dizendo, eu li aqui, ó. Em lo imadser haganav, venikeraf baal habaiti, el relo Elohim, em lo, ou seja, será levado diante dos Elohims. Mas Elohims aqui não é Deus, porque o traduzido correto do hebraico é juízes. Lembra que eu falei para você que aqui no versículo 6, nós temos o final Elohim. Está aqui. O final Elohim, no versículo 6. Sabe? Ó, Elohim. Elohim quer dizer o quê? Juízes. E não deuses. Ok? Mas, na Bíblia, transliterada do hebraico para o português, né? Da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as Bíblias, revista e atualizada, periri, pororó, sabe o que colocaram? Ao invés de colocar juízes, que é uma das definições de Elohim, colocaram deuses. Ou melhor, colocaram Deus. Colocaram Deus, e não juízes ou homens poderosos, ou poderoso, ou julgador. Mas colocou Deus. Por que colocou Deus? Qual o propósito de alterar o texto em hebraico e colocar Deus aí? Será que dá para alguém responder por que colocaram Deus? Tudo tem um propósito, nada é por acaso e tudo é de caso pensado. Por que será que é de caso pensado? Vamos lá. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, e não deuses com D minúsculo, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Agora, olha só o mesmo versículo que eu acabei de ler, direto do hebraico, transliterado para o português, seguindo aí a fidelidade do texto. Olha só a Bíblia portuguesa, como colocaram? Êxodo 22, versículo 8. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus com D maiúsculo. Diante de Deus com D maiúsculo. Para testemunhar que não se apossou do bem alheio. Isso daqui é uma das coisas mais horrorosas, mais ridículas que se fazem. Querer colocar um ser humano, colocar um juiz como se fosse um Deus. A intenção é maldosa, é perversa. Porque quando alguém olhar para um juiz dentro de uma igreja, o verá como um Deus. Assim como a Universal faz desde a sua existência, colocando pânico e medo e opressão nos seus obreiros. Cuidado, é o pastor, é o anjo da igreja, e é o pastor auxiliar, e é o obreiro, e é o pastor titular, é o pastor regional, e é o bispo Macedo, é o bispo...
todos eles morrem de medo desses caras dentro da Universal, porque se postam como deuses. Deuses com D minúsculo, sim senhor. Vou repetir para quem está entrando agora. A Bíblia hebraica, o livro de Êxodo 22, versículo 8, está dizendo, Shemot 22, 8. Aqui, transliterado do hebraico, seguindo fielmente o texto e os termos, ok? Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes. Diante dos juízes. Que são Elohims. E não Deus poderoso, eterno, a ver se não meteu a sua mão. Agora, a Bíblia portuguesa, não é? Que João Ferreira de Almeida e tantos outros começaram a traduzir, aquela coisa toda, colocaram de propósito o mesmo texto, Êxodo 22, 8, se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Elohim, juízes, homens, ou Elohim, Deus? Colocaram Deus, pior ainda, colocaram Deus maiúsculo. Você está entendendo? Esse texto aqui vai falar sobre a Assembleia de Deus, a congregação de Deus lá. Só que esse salmo, ele é o salmo de Asaf. E Asaf, na verdade, está falando sobre que Deus é esse? Que Deus aí que está presidindo esta reunião? Vamos ler esse texto então, para você entender o que eu estou falando? Eu li aqui em hebraico, tá bom? Agora eu vou ler para você entender. Salmo 82, Salmo de Asaf. Deus preside na Assembleia Divina. Em meio aos deuses ele julga. Já errou. A tradução aqui já cometeram um erro horroroso aqui. Essa Bíblia aqui, e essa Bíblia aqui ainda, para você ter uma ideia, é a tal Bíblia Católica Edições Paulina, é a tal Bíblia de Jerusalém. Olha só, a tal Bíblia de Jerusalém. E aqui, na Bíblia de Jerusalém, também cometeram um erro, assim como a João Ferreira de Almeida, mas isso não é por acaso, foi sem querer, não. Foi intencional, foi proposital, sabe? Foi conivente com as suas ideias, para que as pessoas olhassem ou olhem para um juiz ou para uma autoridade, para uma majestade, um rei, um político ou uma autoridade eclesiástica, como um pastor, um bispo, um cardeal, um padre, um reverendo, um presbítero, como um Deus. Sim, senhor. Porque comecei esse texto lendo em... Vou voltar aqui para quem está entrando agora. Comecei lendo esse texto aqui em grego, que foi a nossa base, Marionito Bezerra, eu não estou enxergando direito, Marionito, meu pai, a Marionito Barreira Castão, Mário, vou chamar de Mário. Mário, seja muito bem-vindo, que Iau, o Eterno, que Yahshua, ou Yeshua, te abençoe poderosamente nessa noite e seja muito bem-vindo. Então, eu comecei como base esse texto, né? O Evangelho de Yohanan, ou João capítulo 10, versículo 34, aonde Jesus, como vocês estão mais acostumados, diz assim no grego: Apokrinomai autos Jesus ouesti drampom en rimon nomos egon epon este theos? Ele pergunta, Jesus lhes disse, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ele está citando o Terrilim aqui. Vamos puxar aqui. Eu ainda vou comprar um computador, tá, gente? Eu ainda vou alcançar essa graça. Quem vive pela fé, levanta cedo para trabalhar e não vive de dízimo e oferta com campanhas esdrúxulas, mentindo para o povo para tirar dinheiro. Quem vive a vida normal de um cidadão e prega por amor, não tem mesmo muitos recursos, não. Não tem, não. Entendeu? Então, olha lá, ó. Aqui está esse daqui, ó. Essa daqui que eu escrevi aqui na caneta. Deixa eu colocar aqui. Opa!
Misericórdia. Bom, deixa eu virar aqui para ficar melhor. Vamos ver se pega melhor. Isso daqui, meu querido Mário, é o Terrilim, é o texto de Salmo 82, tá bom? Onde Jesus cita, logo aqui no versículo 6, que Jesus cita isso. Jesus está falando isso em hebraico, em grego, mas lá no Salmo 82, do hebraico, está Ani amaret Elohim atem, uvenei eleion kulekhen. Ou seja, aqui uso o termo Elohim. Expliquei que o termo Elohim está no plural, e no plural, toda a palavra grega que termina com rin ou in, essa palavra refere-se... Fica aí, não cai não. Essa palavra se dirige a masculino e no plural, ok? Então, continuando a ler aqui para você, para entender, não é? Mudaram o termo Elohim, que se diz nesse contexto para homens, para príncipes, majestades, o que se quiser, ou principalmente para juízes, ok? Quando você olha também o texto em hebraico, se não me engano, de Êxodo, capítulo 18, onde o Jetro, sogro de Moisés, de Moshe, fala para ele, olha, você senta na cadeira para julgar. As pessoas chegavam cedinho, ficavam lá e Moisés só aparecia meio-dia para começar o julgamento do povo ali de Israel, ali no deserto. Isso ia até às 6 horas. Então Moisés teve uma hora que se cansou e Deus, através de Jetro, o seu sogro, falou assim, olha, você tem que escolher aí. Seleciona, escolhe, vota, escolhe aí alguns homens para servir como juízes. E o texto em hebraico diz bem claro, para servir como Elohims, juízes. Por quê? Porque Elohim quer dizer autoridade, homem, autoridade, também deuses pagãos, imaginários, e autoridade, homem, ser humano, rei. Tem uma outra live minha, pessoal, que eu estou explicando sobre quem foi os Elohims que falou com Eva e Adão. Você vai ficar muito impactado, porque nem foi Deus que falou com Eva e com Adão no Éden. Ou seja, nem foi Deus, na verdade, quem concordou sobre o nome de Caim, toda aquela coisa, aquela perversidade, aquela sabotagem com uma criança que estava no ventre, para dar o nome de flecha fúnebre, não é? Canto da morte, um nome maldito desse. Por que Caim tinha que levar esse nome? Não é? E na história de Caim e Abel também, você vai entender que Deus não foi o Eterno que pediu as ofertas, as oferendas lá de Abel e de Caim. Os Elohims aí, as autoridades respeitada, venerada, adorada como Deus pequeno, são os próprios pais, Eva e Adão, ok? Muito bem, está no meu canal do YouTube. Mas vamos lá, então esse Salmo 82 diz assim, Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses. A maldade está aqui, já erraram, até na Bíblia de Jerusalém, da edições Paulina, erraram. O que dirá então da Bíblia das edições João Ferreira de Almeida, CPAD, revista atualizada, para lá. Todos colocam deuses com D minúsculo, ao invés de colocar juízes, Elohims, juízes, e não deuses, no sentido de espíritos, essas coisas todas, sabe? Tudo foi montado, esquematizado, um sistema, uma teologia sistemática, mitológica, fantasiosa, para se chegar a desenvolver a ideia de deuses, demônios, espíritos malignos, tudo isso. Mas tudo isso para fazer a sua cabeça e eles viverem como os deuses que dominam a tua vida, como nós vemos hoje por aí. Bom, vamos lá. Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios.
Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei, versículo 6, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer príncipes. Entendeu? Vós sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses pequenos, Elohims, mas vós caireis como homens, morrereis como homens, caireis como qualquer príncipes. Portanto, meus queridos e amados irmãos, olha só, vamos agora afundar um pouco mais sobre esse assunto que eu acho interessante. Existe uma passagem que também está no livro de Shemot, capítulo 7, versículo 1, e aqui o Rabinato, os meus queridos e amados irmãos, não é? Os meus amados irmãos e arrudins também, vocês vão me perdoar, não é? Não vão ficar bravos comigo, mas essa é a grande verdade. Existe um texto da Sagrada Escritura que diz que Deus, o Eterno, não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Se ele não divide a sua glória com ninguém, como? Meu Deus do céu, como que isso aqui vai me acontecer no capítulo 7 de Êxodo? Dá só uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui, gente. E vou aproximar aqui para você ler. Para você ver, tá bom? Dá só uma olhada nisso aqui. Olha só essa tradução. Capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Como que isso... Só me respondam como que isso daqui é possível. Vou ver se eu consigo aproximar, tá bom? Ó, eu acho que não vai ser possível não. Mas vamos lá. Opa! Oh, não vai dar. Que pena. Deixa eu ver. Vamos lá, se você consegue ver aí. Olha lá, capítulo 7. Deixa eu ver se vai dar. Capítulo 7, acho que não vai dar não, hein? Ah lá, capítulo 7, ó. Não tá nítido, né? Não dá. Bom, mas se você pegar o capítulo 7 da sua Bíblia aí, do livro de Êxodo, está escrito assim no capítulo 7 do livro de Êxodo, tá bom? Está escrito desse jeito aqui, em hebraico, eu vou ler primeiro para você. Está escrito assim, Shemot 7, versículo 1. Êxodo 7, versículo 1. Vayomer Yerever el Moshe. El Moshe. Presta atenção nisso, é importante. Re netatkra Elohim. Lefarior Viaharon. Ashirkar. Yerien Neviekra. Ou seja, vamos traduzir? Isso é um absurdo, mas aqui começa também toda essa doutrinação de se auto-endeusar. Desde Moisés até nos dias de hoje. Porque Moisés também vai copiar tudo dos sacerdotes, profetas, líderes, autoridades, reis, dos fenícios, dos sumérios, dos egípcios, dos babilônios. Você está entendendo? Há 4.000 anos antes de Moisés nascer, toda essa autolatria, essa autodeidade, divinidade, de divinizar a si mesmo, já existia. Para quê? Para dominar sobre as cabecinhas do povo. Vamos usar o trovão da montanha, a chuva, o terremoto, todos os elementos da natureza.
para dizer que Ele está falando comigo ou através de mim e eu sou escolhido. Mas eu não sou ateu não, tá, pessoal? Eu creio sim na existência do eterno, creio na existência do bem, da criação, de tudo isso. Só que eu não creio em deuses feitos pelos homens e homens que se fazem de Deus para se apropriar, escravizar seres humanos em nome de Deus, matar seres humanos em nome de Deus, usar textos muito desagradáveis de Números, de Deuteronômio, como se Deus estivesse compactuando com escravidão, mata, pega as mulheres, preserva as meninas, mate os meninos homens, preserve as meninas virgens, uma série de coisas horrorosas. E eu não vou passar a mão na cabeça de Moisés e nem da sua lei. Não é porque eu tenho ascendência judaica que eu vou passar a mão, não. Se eu não passo a mão na cabeça de Moisés, eu vou passar a mão na cabeça desse bando de canalha, de sem vergonha, de vagabundos, de traficantes da fé, de gangster. Não passo de jeito nenhum. Ok? Então vamos lá. Disse assim, Êxodo 6, Êxodo capítulo 7, que eu acabei de ler em hebraico. Yahvé, ou seja, Deus, o Eterno, disse a Moisés: por acaso você e eu estivemos lá? Fomos testemunhas oculares? Nós estivemos com Moisés no monte? Nós vimos tudo isso? Nós vimos o Eterno falar com Moisés? Isso daqui? Você não é burro, você é inteligente. Não vai levar as coisas tudo para o lado muito espiritual, ou emotivo, ou eu acho, ou por crença. Use a sua massa cinzenta que Deus te deu, faculdade de pensar, questionar, perscrutar, e mergulhar no texto hebraico, na literalidade, na narrativa do texto. Não vai comendo pela manga dos outros, não. Porque se você olhar na internet, eu estou vendo cada absurdo de pastores ou profetas e apóstolos africanos, que é a coisa mais horrível do mundo, sabe? Eu não vou nem falar aqui porque é muito baixo e é horroroso. Tem um cara lá que ele não pode pisar na terra porque ele é muito santo, tem que pôr tapete, ou então ele pisa em cima das pessoas. Outro cospe na cara do outro beija a mulher de língua, outro roça na mulher, porque tudo é possível ao que crê. Que isso, gente? Que coisa nojenta, ridícula é essa? E aqui no Brasil, o outro vai fazer o feijão mágico. Feijão mágico. Você toma uma bênção ou você toma uma besta. Ah, gente. Poxa, o que é isso? Tá feio demais o negócio. Tá ridículo demais. Sabe? Então vamos lá. Êxodo capítulo 7. Yahvé disse a Moisés: eis que te fiz. Deus está falando para Moisés: eis que te fiz como um Elohim, como um El, como um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ah, só tem uma diferença aqui. Pelo menos aqui, na Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas, eles colocaram de forma correta. Deixa eu me retificar. Colocaram Deus com D minúsculo. Porque na Bíblia Shed, vou pegar lá para vocês, só um minutinho. Aguardem, fica aí que eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram, a sacanagem que eles fizeram. Colocaram o termo Deus com D maiúsculo, como se fosse o Eterno. Por isso que tem muito bispão, presidente de igreja, os califas da Assembleia de Deus, José Bezerra Wellington, Bezerra, bispo, ou como é que fala? O califa lá da Assembleia de Deus do Madureira, o Manuel Ferreira, sabe? Por isso que está cheio de gente aí. É aquele antigo que já partiu, né? Aquele que ameaçou as pessoas em nome de Deus e disse que quem sair da igreja, Deus é amor. Diz o Espírito de Deus que não se engana, vai adoecer, vai morrer.
E no fim, quem morreu rapidinho foi ele. Ó, que coisa. Esse, então, eu conheço pessoas que desenvolveram uma certa deficiência ou distúrbios mentais, porque adoravam e adora o missioneiro Davi Miranda como um jihadista, um Deus do Talibã pentecostal, o Deus de amor, um Deus que massacra, judia, pisa, fanatiza, deixa as pessoas loucas. O cara chegou a dizer que sonhou e que viu Davi Miranda todo de branco, sentado numa nuvem. O tal Deus chamado Davi Miranda é o mesmo que às escondidas. Às escondidas. Se via um irmão tomar uma cerveja, se visse um irmão assistindo uma televisão, um jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians, se visse um irmão de regata ou de bermuda, oh meu pai, colocava o irmãozinho de disciplina aí. tá de disciplina, não prega, não canta, não fala, é pecador, é imundo. Mas o próprio santão, o próprio Deus, Davi Miranda, meteu chifre e galhada na sua esposa, Ereni Miranda, como mulher da igreja, casada. Eita santidade, eita divindade. Mas ele é Deus, ele pode tudo, ele podia tudo. E você não pode nada. E agora, ano passado, estoura um dos escândalos terríveis, ou ano retrasado. A sua filha legítima de sangue, a terceira filha, rejeitada, escondida, segregada da igreja, do mundo, da sociedade, deu mansões e fazendas para a mãe e para a irmã casada. Para não abrir a boca. Deuses. E a moça não aguentou porque a mãe queria segregar a moça num lugar longe para ninguém saber. E a moça trabalhou o tempo inteiro na Fundação Reviver, da Igreja Pentecostal José Amor, Orianda La Baia. Santidade ao máximo. Poxa, e agora a moça foi aceita pela família porque não tem como negar. Nem precisa de DNA, é a cara do velho. Mas e aí? E essa santidade? E esse Espírito de Deus que não se engana, que revela todas as coisas? Não revelou para nenhum profeta da Deus de amor? Para nenhum missionário, para nenhum irmão? Que o santo, o impecável, o Deus infalível, Davi Miranda, cometeu adultério. Só um minutinho que eu vou pegar lá que eu prometi para vocês. Olha eu aqui de novo, voltei. Obrigado por esperarem. Dá só uma olhada aqui na Bíblia. Deixa eu ver aqui essa Bíblia aqui. Essa Bíblia foi escrita pelo teólogo Russell Shedd, PhD, em teologia. Olha o que ele colocou aqui no mesmo capítulo que eu estou lendo aqui, o capítulo 7 do livro de Êxodo, não é? Opa! Que legal, né? Vamos ver aqui, capítulo 7 do livro de Êxodo, não é? Lembra que eu expliquei? No hebraico, Elohim é Deus com D minúsculo, porque indica homem, indica príncipe, rei, majestade, autoridade, indica juiz. Mas olha o que o teólogo colocou aqui, e essa Bíblia que ela é revista e atualizada, né, pela CPAD, Casa das Publicações, Assembleia de Deus. Olha que legal, aqui acho que vai dar para ver. Opa, meu Deus, eu tô ruim nisso. Aqui, ó. Você consegue ver aí? Olha aqui a palavra aqui, ó. Ó.
Aproxima mais, meu filho. Ó, essa palavra aqui, Deus, tá como? Não tá muito... Olha lá, Deus. Como um Deus, tá vendo? Tá um Deus maiúsculo aqui. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho. Se eu limpar aqui, vai ficar mais legível. Mas na sua Bíblia também tá aí, meu irmão. Deixa eu só... Peraí. Ó. Vamos ver se agora vai aparecer. Eu já vou ler já, irmã, que você escreveu aí. Ó. Deus. Aqui não tá aqui onde tá... Acho que agora ficou melhor. Ó. Deus, tá vendo? Deus com D o quê? Deus com D maiúsculo. Vamos ver agora a Bíblia Thompson. Ó. João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, Novo Testamento. A Bíblia Thompson coloca como esse Deus aqui? Êxodo capítulo 7. Vamos ver. E a Bíblia Thompson também vai cometer o erro fatal de colocar. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó. Opa, está menor ainda essa aqui. Está aqui, ó, no capítulo 7, como Deus com D maiúsculo. A Bíblia edição pastoral, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia, deixa eu ver aqui, revisão exegética literária, José Dias Goulart, José Bortolini. É uma capa, Caminhada para Jerusalém. Muito bem, essa aqui é uma Bíblia, tradução, lá, muito bem. Vou mostrar aqui para você também essa outra Bíblia católica. Olha só o que ela coloca aqui também. Percebe que o sistema religioso é bem sem vergonha. Eles fazem de propósito, alteram o hebraico para confundir a tua cabeça. Entendeu? E aqui também. Deus com D maiúsculo. Só a Bíblia hebraica e a Bíblia de Jerusalém, da Edições Paulina, que está colocando Deus com D minúsculo, porque sabem que esse Deus minúsculo trata-se de homem, de ser humano, e não do Deus eterno. Agora que você já sabe isso, eu quero te mostrar uma coisa. Quer ver? Deixa eu ver. Em uma carta aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quando vai se falar do homem do pecado, tal, do anticristo, está escrito assim lá em grego. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 4. Ho antikemai, kai hyperai romai, epipanzalegon, theos e sebasma, hoste katzon, autos eis naos, theos, apodeiknum, reauto hoti esti theos, ou seja, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Já viram aquela doutrina? Esse texto aqui, muitos dos evangélicos, eles usam... O que a irmã está falando aqui? Peraí. Verdade, eu já dei gargalhada com o seu jeito de imitar os falsos... Mas é verdade. Então, esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2,4, que eu li em grego e li também para você aqui em português, os evangélicos gostam muito de usar esse texto, principalmente os adventistas do sétimo dia, para atacar a Igreja Católica, dizendo que só o sumo pontífice católico é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo. Só para atacar o Papa. Só para atacar. Ah, porque as 7 colunas de Roma, o estudo escatológico do Apocalíptio, só lá, Roma é a besta que emerge do mar, Roma é o dragão, Roma é a prostituta. Olha, o anticristo é um sistema único.
O anticristo, o homem do pecado, esse que se assenta, é porque tem o trono no Vaticano, tem a cátedra, o Papa senta lá e tal. Mas quem que não gosta de sentar o bumbum num troninho bem almofadado, aquela cadeira de madeira de lei? Hã? Tem uns aí que gostam de sentar numa cadeira de um pau-brasil, que Deus me perdoe. Uia! Tá cheio, viu? Então, só porque o Papa senta lá no trono, lá na cátedra, naquela cadeira gigante, enorme e tal, e faz as suas celebrações lá, será que é só por isso ele é o anticristo? Ele é a besta? Tá cheio de besta nas igrejas. Tem uma live minha no meu canal do YouTube que fala exatamente isso, sobre o trono, a cadeira de Moisés e o banquinho de Jesus. Vale a pena você entrar lá para você assistir. Você vai saber o que eu estou falando. Se for olhar para isso, então, por que será que todas as igrejas evangélicas têm o que se chamam de altar, mas é um palco, um tablado, e um atril lá, um púlpito? Por que será que todas têm que ter aquelas cadeiras lindas, confortáveis, de almofada, vinho, né? Por que será? Porque também remetem a Moisés, em Êxodo 18, o juiz, o Elohim, que julga, como eu te mostrei aqui, em Êxodo capítulo 7, aonde que Deus ia falar, e ele é o autor, gente, é ele quem está escrevendo, não tem mais ninguém escrevendo por ele, ele escreve, e quando ele escreve, ele nunca está perto de ninguém, ele sobe, se embrenha no meio da escuridão, lá para cima no monte, e fica lá escrevendo, né? E Deus, gente, Deus falou que é isso aqui, Deus disse que é isso aqui. Tem uma live de um rabino aí que eu assisti, em que ele contestou as visões do Joseph Smith, porque Joseph Smith, o profeta da igreja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lá dos Mormons. Então ele diz que o Joseph Smith, né, teve uma experiência com um anjo chamado Moroni, todo mundo já sabe disso, já estudei, já dei aula sobre isso, e ele vai questionar, o rabino fala assim, gente, presta atenção, é duvidoso quando uma pessoa só fala que Deus apareceu para ela e mandou dar um recado para todo mundo e você tem que obedecer. Agora, aí o rabino vai jogar essa. Agora imagina, 6 milhões de pessoas no deserto ouvindo e vendo Deus falar com Moisés lá da montanha. Deixa eu falar uma coisa, rabino, com todo respeito, se esse fato que o Senhor diz, que o Eterno falou com Moisés lá da montanha, e todo o povo de Israel, os hebreus, 6 milhões, ouviram aquela voz, como o Edir Macedo coloca nas suas novelas aí, os 10 mandamentos, que na verdade não são mandamentos, mas são palavras, aquela coisa hollywoodiana, o povo, aí o povo, ou será que o povo ouviu mesmo? Eu vou trazer uma live ainda que ninguém atravessou o Mar Vermelho coisíssima nenhuma. Tá cheio de mito e de lenda em cima dessas coisas. Tá? E ninguém ouviu voz nenhuma no deserto. Hebreu nem israelita nenhum ouviu voz de Deus coisíssima nenhuma. Por que será que eu estou falando isso? Vamos para a Bíblia? Eu vou contestar você, rabino, agora. Está dizendo que Moisés realmente é o verdadeiro enviado de Deus, porque o povo foi testemunha e ouviu a voz de Deus no deserto. Espera um pouquinho aí. Vamos lá. Quer ver? Vamos aqui, ó. Vamos para o número de Deuteronômio. Eu acho que é Deuteronômio 32, ou é? Espera aí. Não, não é aqui não. Vamos para o Êxodo. Êxodo 32. Lá. Êxodo 32. Ô rabino, então quer dizer que o Senhor está dizendo que Moisés realmente é um verdadeiro profeta? Eu não vou entrar nesse mérito dessa questão, tá? Eu estou falando que tem muito mito, muita lenda em cima disso. E que Moisés, ele realmente, o que Moisés trouxe para o povo, realmente é a verdadeira palavra de Deus, um Deus único.
porque o povo, 6 milhões de pessoas, ouviu a voz de Deus, e o Senhor questionou o Joseph Smith, o Senhor questionou todos os homens que se dizem ter uma experiência com Deus e que ouviu a voz de Deus, ok? Mas todos são mentirosos, não dá para confiar. Por quê? Porque o único que ouviu a voz de Deus, junto com 6 milhões de pessoas no deserto, foi Moisés. E o povo hebreu, o povo de Israel, é o povo que realmente está seguindo o Deus verdadeiro, porque eles, 6 milhões de pessoas, gente, ouviu a voz do Eterno no deserto. Então me responde uma coisa, ô Rabino. 6 milhões de pessoas ouviram a voz do Eterno no deserto, ok? O senhor está dizendo, a Bíblia está dizendo. Agora me diz uma coisa, se esse Deus Todo-Poderoso, Elul, El, ou Yahvé, o tetragrama, criado e inventado por Moisés, se esse Deus Todo-Poderoso realmente falou com o povo de Israel no deserto, se esse Deus Todo-Poderoso abriu o mar vermelho, deixa eu ver aqui, se esse Deus Todo-Poderoso, opa, peraí, acho que apareceu alguma coisa aqui, não. Se esse Deus Todo-Poderoso abriu o mar vermelho e derramou as 10 pragas do Egito, aquela saramandaia toda, aquela fogo, pipoca espalhando para todo lado, queimando, pegando todo mundo. Se Deus fez tudo isso, o Rabino, e todo mundo viu, então por quê? Porque aqui no capítulo 32 de Shemot, Êxodo, está escrito isso daqui. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Quem tirou o povo de Israel do Egito? O Eterno, o Deus, que mandou 10 pragas, que abriu o mar vermelho, que colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e iluminar, e uma nuvem para amortecer o calor intenso no deserto, que tirou a água da rocha, ou Moisés? Se você, Francimeire, se o irmão, deixa eu ver aqui, se o irmão Marionito, estivesse lá, se nós três estivéssemos lá, e víssemos as 10 pragas, e víssemos tudo isso, o mar vermelho se abriu, tchuf, tchuf, são bilhões e bilhões de litros para cada lado, atravessar numa noite, só atravessaria em meses aquilo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos viajar na maionese. Se nós víssemos tudo isso, e mesmo Moisés nos liderando nessa empreitada toda, nesse exílio, nessa fuga, nessa saída do Egito, né? Nesse êxodo, se Moisés subisse e não voltasse mais, o que nós três faríamos? Iríamos apelar para Arão ou iríamos clamar a esse grande e eterno Deus? Nós ouvimos a tua voz no Sinai. Nós vimos o fogo o fogo poderoso, nós vimos a nuvem, os trovões, nós vimos que ninguém podia se aproximar do pé do monte, nem os bichinhos da natureza, que não é sem vergonha, ter pecado, morrer. Nós vimos o mar vermelho se abrir. Ó Eterno, ó Todo-Poderoso, traga Moisés para nós, nosso pastor, traga, ó Deus Todo-Poderoso. Não! O próprio texto de Êxodo 32 diz que eles nem pensaram no Eterno, nem pensaram no Todo-Poderoso, nem pensaram naquele que fez as 10 pragas cair sobre o Egito, nem pensaram naquele que abriu o mar vermelho, nem pensaram naquele que tirou a água da rocha, nem pensaram naquele que providenciou o maná ou as cordonizes. Sabe por quê, gente, que eles não pensaram na entidade, no Deus Todo-Poderoso? Quer que eu te fale? Quer? Porque o Deus Todo-Poderoso deles sempre foi o cara genial, gênio, o mágico, o mago, o cara que manjava de todas as artes religiosas, rituais, magia, conhecimento, literatura, poliglota.
lei civil, lei penal, foi preparado para ser governador do Egito. Como ele não conseguiu, o faraó deu um pé na bunda dele e ele teve que sair do Egito correndo. E fez chantagem, fez toda aquela coisa de delação premiada. Ó, ou você liberta meu povo, eu conto para todo mundo aí quem você é, Ramsés. O que você fez. E aí, vamos na diplomacia, vamos conversar. Então, leva esse povo e também os egípcios não queriam mais o povo hebreu lá, porque já ultrapassou o número em milhões da população egípcia. O medo, então, era de serem também uma revolta e os hebreus tomarem conta de todo o Egito. Então, uma mão na roda, vai embora. Some daqui com esse povo. Então, gente, presta atenção, com essa mensagem eu não estou fazendo nenhum tipo de incentivo ao antissemitismo. Pelo amor de Deus, não vai me levar mal. Mas a gente tem que falar a verdade e não ficar viajando na maionese das historinhas, sabe? Da Marvel, do Super-Homem, do Homem-Aranha, entende? Não que o Mar Vermelho abriu, não que houve 10 pragas, não houve nada disso. Essa conversa para boi dormir. É um mito em cima de um homem chamado Moisés. Agora, como é que o povo de Israel tem amnésia? Como é que o povo de Israel esquece esse Deus tão poderoso que talvez só existiu dentro da cabeça de cada hebreu, dentro da cabeça de cada povo, através da osmose, através da força, através da insistência, da bitolação, fanatização de Moisés sobre eles, como uma autoridade máxima, como um Deus com D minúsculo, como um Elohim. E aí? Por que o povo não clamou a Deus? O povo vai pedir que Arão faça outros deuses? Eu não entendi aqui. Pois é. Então, por que o povo não pede outro Deus? Por que o povo não clama ao Deus Yahvé? Por que eles não clamam ao Senhor Todo-Poderoso? Se Moisés morreu, clamassem a Deus. Não vamos perder nossa fé. Jamais vou negar o meu Deus. Jamais vou negar isso. Não, o povo pede outros deuses. Sabe por quê? Porque talvez, meu amigo, minha amiga, o Yahvé nunca tenha existido de fato e verdade. Mas o verdadeiro Deus era o próprio Moshe, o próprio Moisés. Você está entendendo a gravidade da situação? Como Moisés se autodeclara Deus e como isso vem servindo de resquício na mente dos religiosos e como inverteram aqui a palavra Elohim e colocaram tudo ligado a cargo. Os príncipes da igreja, o cardeal, o bispo, o emérito, vamos andar de pau móvel, que ninguém pode encostar. E assim vai. O cara vai sair da igreja, não encosta em mim, não chega perto, hein? Dá licença que eu quero ir embora. E as coitadinhas das idosas sendo maltratadas, querendo encostar, pegar. O absurdo dos absurdos que eu vi. Cadê a violência que sumiu aqui agora? O absurdo dos absurdos que eu vi foram pessoas pegando o resto de água da poça aonde o Valdemiro pisa, pega a água, porque o homem de Deus pisou aqui o poça e guarda numa garrafinha para levar para casa. Ou então o bendito lencinho, você uma besta, vai com Deus, filhinha, vai, tá? Vai com Deus, vai lá, vai, tchau. Como se o catarro, como se o cuspe, como se o suor fedido desse cara curasse alguém. Como no caso, quando deram uma facada no pescoço dele e sujou a camisa de sangue, e no outro dia o bispo estava leiloando a camisa por milhares e milhares de reais. Esses são os deuses, os Elohims de verdade. Agora, como eu disse, que você já sabe disso, presta bem atenção. Vivemos em um mundo onde
existem vários países, continentes, e cada país tem o seu tipo, a sua elite, o seu grupo de deuses. A Alemanha, a Europa, por exemplo, a Alemanha, a França, a Polônia, a Holanda, Portugal, não é? A Rússia, a Ucrânia, a Itália. Vamos falar sobre os deuses e o panteão dos deuses. Guerra dos Deuses. Já viu um filme que eles lançam, a Guerra dos Titãs? Já viu lá? Tem aí uns filmes de mitologia grega. Então cada deus tem um desejo, um ritual, cada deus tem que seguir. Assim é como se fossem tribos, mas são deuses. Como eu estou provando para você hoje, nesta transmissão, de que a comunidade israelita pode até me processar. Pode até entrar com tudo para tirar o meu canal do ar. Eles podem fazer isso. O rabinato tem força aqui em São Paulo. E os evangélicos podem ficar assustados. Mas o que eu estou falando aqui é verdade. Se o Deus que está na Bíblia, o Deus criado por Moisés, porque até então nós temos, como eu ensinei aqui, opa, deixa eu colocar para cá. Como nós temos aqui, nós temos aqui, opa, vou virar aqui um pouquinho, nós temos aqui a palavra Elo, ou Rim, singular, plural, Elohim, mas o Elo, ou nunca foi o Yahvé, o Deus de Moisés, ou o tetragrama. Ou Elo é um Deus cananeu, não é um Deus hebreu. É o Deus, um dos deuses que o Terá, pai de Abraão, seguia. Abraão não era monoteísta, Abraão era politeísta. É por isso que você para pensar, gente, o Alex Adonai aí. Boa noite. Por isso que na história do mito de Abraão, que um certo Deus pede a Abraão para você provar que você me ama, vai lá e mata o seu filho, sacrifica ele. Esse mesmo Deus aí de Abraão não pode ser o mesmo Deus de Moisés, porque o Deus de Moisés está dizendo lá que ele condena, em Números, se eu não me engano, ele vai condenar o sacrifício de crianças e de filhos a Moloque. No livro de Jeremias também está dizendo isso. Jeremias capítulo 19, verso 4. Nunca pensei nisso, nunca passou pela minha imaginação queimar ninguém, vivo, crianças, seres humanos. Temos vários deuses aí, né, escondidos que ninguém percebe. Então, se o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Moisés, como é que ele vai pedir para o Abraão sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moriá? Diz para mim, tem a resposta? Como que Deus vai pegar um ritual pagão, maldito, abominável, cruel, nojento de Baal, Zebub, ou de Baal, ou de Moloque, para testar a fé de alguém? Seria necessário fazer isso? Eu estou te dando a ideia de que tem muito conto, muita lenda e muita invencionice dentro do livro chamado Bíblia. Não leve nada ao pé da letra. Não seja otário, não seja bobo, não deixe ninguém fazer a sua cabeça, porque eles são os verdadeiros deuses deste mundo, os homens, os religiosos, os líderes religiosos. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Agora, esse Deus é tão bom, é tão poderoso, você já viu o voto de Jefté? Ou Jefté ou Egideão, não vou lembrar agora. Eu acho que é Jefté, Jefté ou Gideão, ele faz um voto: olha, se o senhor entregar os amonitas em minhas mãos, a primeira coisa, o primeiro ser vivo que sair da minha casa, eu vou sacrificar em holocausto ao Senhor. Presta atenção nisso, é grave.
Com quem Jefité está falando? Jefité, o Gideão, está me faltando agora a memória, ele está falando com Elo, ou El, o Deus dos caldeus, ou o Deus de Moisés? Independente, ele era israelita, ele é do povo de Israel. Então ele está falando com o Deus de Moisés. O Deus foi o criador dos céus e da terra. E aí ele vem da guerra e tal. Quando ele chega na sua casa e abre o portão, ele venceu os amonitas lá e tal. Quando os moabitas, enfim, quando ele venceu. Quando ele entra na sua casa, gente, quem é que sai? Quando ele abre o portão, quem é que sai da porta da sua casa ou da tenda com um sorriso alegre? Ai, paizinho, meu pai voltou da guerra, vitorioso. Ai, meu pai, quem sai primeiro? O cabrito? O cachorro? A ovelha? O boi? A vaca? A sogra? O sogro? Sua única filha, virgem. Esses deuses do Oriente Médio, do passado, mas eles gostavam de uma virgem, né? Eita deusada que gostava de uma mulher virgem, de criança virgem, Moloque gostava de virgem. Esses deuses gostavam de uma mulher virgem, né? Esquisita essa história. Bom, e aí quem é que sai? A filha dele. A filha dele sai. E aí ele olha e quando ele vê a filha, e agora? Ele tem que perguntar, e agora, Senhor? O que eu faço? E agora, meu Deus? Eu vou cumprir o voto que eu fiz com Deus e vou oferecer minha filha em holocausto. Pergunta que não quer calar. Aonde esteve? Qual foi a manifestação do Pai? Oh, Pai, das culminâncias do seu trono, Pai, infalíveis, como diz o Henry. Aonde foi que Deus se manifestou e falou, epa, parou. Porque parece que com Abraão ele viu um cordeiro lá, né, no arbusto. Agora, por que com Jefité ele não falou, não, Jefité, para. Jefité, ele nem devia esperar Jefité chegar da guerra, ele já devia ter, sabe? Ó, Jefité, parou. Jefité, eu não aceito esse voto aí. Pode parar. Que está louco? Que voto é esse? Se eu te der a vitória sobre os moabitas, você me dá uma coisa viva. Ele não é o Deus que sabe o presente, o futuro. Ele não é o Deus onisciente. Não sabe o futuro, amanhã o que vai acontecer. Ele não sabia que a filha de Jefité ia sair na porta. Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Vamos teologar. Né? E aí, esse Deus onisciente que sabe todas as coisas do amanhã, do futuro, tudo que vai acontecer. Na sua presciência. Ele não sabe tudo? Como que ele não falou nada para Jefité? Jefité, espera um pouco. Não faz esse voto não, porque eu estou sabendo que quem vai sair na porta da sua casa quando você voltar da guerra é a tua filha, a única filha que você tem. Mas Deus não falou nada. E quando a filha de Jefité sai, e que ele fala, misericórdia, agora? Vou ter que matar minha filha e oferecer ela, porque eu fiz o voto, Deus me deu a vitória sobre os moabitas. E aí? Que Deus é esse que não falou nada, ficou quietinho e esperou Jefité matar sua filha e sacrificá-la em holocausto? E aí? E aí? Como é que faz uma coisa dessa? Como é que explica isso? O grande perigo que eu quero passar para todos nós nessa noite, terminando essa live, é: você não deve ser um adorador de homens. Você não deve ser um adorador de religião. Você não deve ser um adorador de deuses humanos, de Elohims humanos. Elohim, El, Deus cananeu. Elo, vamos dizer que é o Deus de Israel. Singular. Segue o sufixo e a raiz e o tronco da palavra in, ou rin, prefixo, o sufixo, vai dar rin, homem, que quer dizer Deus, deuses falsos, imaginários e juízes, autoridades, homens, profetas, bispos, pastores, apóstolos, missionários, malditos, perversos, satanases,
demônios religiosos que faz você separar da sua mulher porque ela é católica, que faz você brigar com a sua mãe e com o seu pai porque ela é da Umbanda, que faz você brigar com seu filho porque é homossexual, que faz você brigar com o seu irmão porque o seu irmão é de um outro partido, que faz você brigar com o seu ente querido, com o seu amigo, porque ele não segue a mesma doutrina que você segue. Você não come carne vermelha, você não come carne, você não come ovo, você não consome açúcar, também concordo, açúcar faz mal. Ah, você não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, você não toma açúcar, você não toma nada, morre espírito. Tá fazendo o que aqui na Terra? Você não pode comer nada. Não, porque a Ellen White diz que não pode. Eu sou da igreja adventista do 7º dia, não pode comer nada. Então morre, sabe fazer o quê? Não pode comer nada, não pode fazer... Você vai aonde? Na casa de quem? E para ser adventista tem que ter bala na agulha, como dizem. Tem que ter dinheiro, viu? Porque as coisas de comida orgânica, de comida vegetariana, é muito cara. Ou então, por que os adventistas que não podem comer nada não vão lá naquele programa do The History Channel, Discovery Channel, vai lá no Sobreviventes, Largados e Pelados, vai lá. A natureba tá lá, vai comer raiz, planta, vai comer galho, vai comer folha, vai comer capim, vai lá, vai sobreviver lá. Vai lá ver se Yahvé ou Deus vai te sustentar. Será que ele vai mandar umas codornizes? Não, codorniz não pode porque você é adventista, você é vegetariano. Vai lá, passa uma semana lá na Amazônia, lá nas matas, vai lá para você ver como é bom. Total bitolação, fanatização, adaptações, porque eles são os verdadeiros deuses, eles são os verdadeiros anticristos, eles são os verdadeiros homens do pecado, eles são os verdadeiros satanases, diabos e demônios dessa história toda. E quem paga o preço, quem paga o pato, quem se lasca sempre é você. Você que é da Universal, olha a vida do teu líder, olha a vida dele. Olha a vida dos bispos da Universal, cada bispo tem mais de 50 e 100 empresas, CNPJ no nome, nadando no dinheiro. E quem deu isso para eles? Você mesmo. Você, o crente otário. Você, o evangélico bobo. Você que deixou eles entrar na sua mente. Vai ver a vida que leva a família Miranda. Vai ver a vida que eles levam, 3 mansões, prédios, comércio, porrada de coisa, de um império de fortuna que não acaba mais. Vai ver a vida do Estevão Hernandes, da Bispa Sônia. Aleluia! O Senhor está falando nessa noite para você pegar esse envelope. Aleluia! O renascer presa, a marcha para Jesus. Vai lá, pega o seu dinheiro, bocó. Com todo respeito, dá o seu dinheiro para a Bispa Sônia, para ela inchar mais ainda o beiço dela com botox, colocar dentes parecendo um marfim, com jaqueta e lentes de contato. Vai lá para ela fazer rinoplastia, que já está aparecendo. O Bispa Sônia dá um tempo aí, que já está aparecendo travesti. Aqueles travesti lá, aquelas transformistas, o negócio está ficando feio. É melhor parar porque vai ficar feio, sabe? Rinoplastia, botox, maçã do rosto, serra aqui, corta aqui, puxa nariz, arregaça nariz, ponta nariz, afina nariz, põe cabelo, tira cabelo, faz, como é que fala aquele negócio lá? Bronzeamento artificial, todo mundo lá tá meio negão na renascer, pinta cabelo, sabe? Todo mundo com rinoplastia. Caríssimo, caríssimo. Você não tem condições nem de colocar uma prótese no dentista aí do seu bairro, você vai ficar bancando essa reformulação toda da Bispa Sônia e do marido dela e da família e toda essa grana, esse dinheiro? A gente acorda. São deuses humanos que têm o poder de fazer isso com você. Olha só esse texto que eu vou ler aqui para a gente encerrar essa live. Espera um pouco aí. É tanta Bíblia que acho que bateu asa e voou até aqui. Olha só esse texto aqui. Eu gosto muito de ler esse texto aqui, ó, de 2 Pedro. Também tem o de Judas, mas esse de 2 Pedro aqui é maravilhoso. Epístola de 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 2 mesmo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres.
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja só, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho. Essa hora aqui já voou tudo para o espaço, cadê? Aqui, não é esse mesmo. Opa, deixa eu achar aqui que eu vou ler. Aqui. Não é esse. Aqui, ó. Olha aqui, o Pedro está falando uma coisa que eu acho interessante, gente. Ó. Heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, e que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Negarem o soberano Senhor. Pergunta para mim, mas, bem, você acredita na existência do Criador? Eu acredito na existência do Criador. Eu acredito na família espiritual. Eu acredito na existência desse ser maravilhoso de amor, de misericórdia, ou desses seres maravilhosos, porque o monoteísmo veio da cabeça de um homenzinho chamado Moisés. Bom, mas eu creio na espiritualidade, creio na existência de Deus, do amor de Deus, vamos colocar assim esse termo. Mas veja que assim como Paulo escreve 2 Tessalonicenses 2,4, em grego, ro antikeimai, kai hyperairomai, epipans legon, theos, sebasma hosti, kadzon, autoses naos, theos, apodei kinimi, realto roti, estiteos. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, no mesmo tom que Pedro, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. A partir do momento que o Edir Macedo e os seus bispos, o Valdemiro e os seus bispos, o R, ele põe RR porque o nome é feio demais, Raimundo Romildo Soares e a sua trupe, o Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes, o João Ribe Palharim, da igreja Deus e Amor, e da igreja lá do Fred Flintstone, do Agenor Duque, a plenitude do poder de Deus, e toda essa pataquada, essa palhaçada toda, do narigudo de pepino aí, que fez reimplante capilar, mais de R$1.500 cada pelo na cabeça, do Silas Malafaia, não é? Esses caras estão incluídos aqui. Quando eles fazem tudo que eles vêm fazendo há séculos, há décadas, a começar pela Igreja Católica, eles se opõem, se levantam contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. A igreja não é o santuário? Quem gosta de sentar lá? Quem é que gosta de ficar com a bunda sentada lá no trono, lá na cadeira, lá em cima, daquela poltrona maravilhosa, como um Deus, um rei? Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Quem é que gosta de ficar só lá? Quem é que gosta? Senão os líderes religiosos, os poderosos, os deuses da batina, ou até mesmo os deuses do talit, do kippá, ou os deuses do terno e da gravata. Quem é que gosta de assentar lá em cima do altar, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Temei a Deus e dai-lhe glória. Você tem que ter medo, ter respeito à espiritualidade. Você não tem que ter medo de homem nenhum. Não existe maldição de profeta nenhuma. Não existe cobertura apostólica, coisa nenhuma. É conversa para boi dormir. Mas se falar mal do pastor, eu posso ficar doente.
Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Quem disse que essas porcarias são ungidas? Quem te disse isso? Deus apareceu para você e disse que eles são ungidos? Ah, irmão, pelo amor de Deus, vai. Não se faça de besta. Poxa vida. Oh, a sua sanidade mental, meu irmão. Olha a tua esposa, teu marido, tua família, tua casa, teu bairro, tua rua, teus colegas. Poxa. Ai, ai. Então, se assentam no trono, sentem-se Deus, gostam de ser bajulados, como disse Jesus aos fariseus, e Pedro continua, negando o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, zóio grande, cobiça demais, sabe? Ambição exagerada. Farão comércio de quem? De vocês, membros leigos, assembleano, lá da igreja do R.R. Soares também, né? Paz e Vida, Igreja Internacional da Graça. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo. Tá seguindo nada, gente. Para de ser bobo. Tá seguindo nada. Tá seguindo eles. Eles são os deuses da parada. Essa live está aqui para te revelar isso. Eles são os deuses da parada. O homem sempre foi o tal Deus. O homem que gostou de sentar no trono. O homem que gostou de, sabe, ser tratado como rei. Por que será que nós temos essa mania de ficar adorando o pastor, adorando o presidente, ancião da igreja, a congregação do Brasil? Amados e amados. Que isso, gente? Quem disse que um ancião tem que comer bem e ser melhor do que você? Quem disse isso? São cães gulosos, Francimeira, é isso mesmo. Isaías 56. Quem disse que esses caras têm que andar de carro blindado, roda de liga leve, gasolina aditivada? Quem disse que eles têm que ter carro escolta? O tal do apóstolo Valdemiro Santiago, ai, mineirinho, comedor de arroz com angu. Ô bicho mentiroso, anda de jato, pra cima e pra baixo, olha, é caipira da roça. Se eu um dia me tornar um político nesse país, se eu chegasse a ser governador, ou um ministro poderoso, rapaz, a chinela ia cantar, a cinta ia estralar, que maravilha! Os cofres seriam esvaziados, devolvidos para os membros, para os favelados, para quem é de comunidade, para quem não tem dinheiro, para quem não tem curso, para quem não tem vida, para quem não tem nada, para quem não tem comida, sabe? Para quem encheu o rabo e a cueca de vocês de grana até agora. Tudo seria tirado e tomado. E eu faria questão de fechar essas porcarias, esses bingos religiosos, sabe? Essas roletas, esses cassinos religiosos, ou essas biqueiras, boca de fumo de traficantes da fé religiosos que existem hoje, ou esses prostíbulos da fé que tomam o dinheiro, tomam a alma das pessoas. Vocês não perceberam ainda? Gente evangélica, vocês estão na mesma situação que aquelas pessoas que estão na Cracolândia, no centro de São Paulo. Vocês estão no mesmo estado espiritual e mental. Vocês não estão com Deus coisa nenhuma, nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. As eleições do ano passado deixou bem claro o grau de afastamento, o grau de longitude que vocês estão do tal Deus, do tal Jesus, do tal amor,
da tal palavra, do tal Espírito, labaçou e canta, labassaia, e Deus está falando, e Deus me mostrou de Bolsonaro, e Deus disse isso, e o Senhor me mostrou um nome, Brasil, e Deus me mostrou um nome, Bolsonaro, e Deus me mostrou um Messias. Deus não mostrou patavinha, Deus não mostrou porcaria nenhuma. Piraram na batatinha, escorregaram na maionese, deram a cara para bater, se exporam, e foi revelado e declarado para o Brasil, para o mundo inteiro, que a igreja evangélica é uma igreja falida, é uma igreja mentirosa, cheia de falsidades, de maldades, de perversidade, de colúrios, de fofoca, de grupos, de agentes políticos, de gente nojenta, que são os seus líderes, envolvidos com política e nunca ajudaram ninguém e não ajudam ninguém, a não ser tomam e mentem a vida inteira. Portanto, tem uma outra coisa também que eu queria dizer. Deixa eu ver cadê onde eu marquei aqui. Ih, misericórdia, cadê? O Asaf, aqui no texto, na verdade, o texto de Asaf, o Salmo 82, não é? Quem preside essa reunião nem é o Deus de Israel. É um indivíduo que representa El, o Deus cananeu. Na verdade, quem preside essa reunião, existem duas possibilidades. Moisés, o Deus que vem representando Yahvé para destronar o Deus El cananeu. É uma reunião de líderes, de políticos, do ditador Moisés, sabe? Para matar todos os deuses, para acabar com as religiões pagãs que ele considerava pagã. Deus se assenta no trono. Que Deus se assenta no trono? Coisa nenhuma. O Deus aqui ou é Moisés ou é o próprio rei Quito, que é um rei cananeu, sabe? Mas a linha mais racional de pensar é o próprio Moisés, que se assentou nessa reunião e convocou autoridades, sacerdotes, reis, juízes pagãos para destruir El, o rei, o Deus dos cananeus, o Deus de Terá, de Abraão, porque Moisés não admitia outros deuses, apenas um Deus, ele mesmo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Desculpa, minha live demora, porque eu gosto de explicar as coisas como devem ser explicadas. Então, está aqui, ó. Ai, vamos ver aqui, agora não vai cair. Está aqui, Elohim, reis, juízes, sacerdotes, profetas, autoridades, homens com poder. Os reis de hoje são religiosos que dominam a sua casa e tomam tudo que você tem, ordenam, comandam, desmandam, manipulam a sua vida. Sacerdotes do cristianismo. Padres, cardeais, bispos, papas. Quantas as atrocidades os papas fizeram no passado da Igreja Católica do passado, e não essa, tá bom? Mas eu não posso generalizar que todos os padres se acham, se intitulam Deus. Eu não posso generalizar que todos os pastores, missionários e presbíteros se intitulam Deus. Porque muitos têm uma consciência maravilhosa, muitos sabem que são servos da espiritualidade, levam a vida religiosa a sério, com temor, com amor e com carinho. Mas, infelizmente, a grande maioria se porta como se fossem deuses e querem ser, como se diz, tratados, amados. Querem ser servidos como deuses. Entende? Muitos deles não vão na sua casa ou na sua comunidade, porque tem pouca gente aí, e eles só vão nas comunidades que tem de 1.000 pessoas para cima, 2.000, 3.000, 4.000, cobram caríssimo
uma palestra, para pregar ou para cantar. Sabe? Que essa transmissão de hoje possa ter ensinado você uma coisa. A realidade desse ser Deus, desta entidade, ela está mais próxima de você do que você imagina. E você não precisa de nenhum intermediário, de nenhum dogma, de nenhuma igreja. Você não precisa de nenhum conceito sobre Deus doutrinário. Porque Ele já está aqui, dentro de você. Ele já está aqui. Ame a vida, ame os animais, a natureza, ame o próximo. Pratique o amor e a caridade. E você já estará tendo um excelente relacionamento com a espiritualidade. Você veio de lá. Você não veio da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante. Você não veio do judaísmo, você não veio do islamismo, você não veio dessas religiões dos homens. Você veio de lá. Olhe para dentro de si, olhe para a sua espiritualidade. Encontre Deus dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Para e pensa sobre isso. Coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Só pratique o amor. Só isso. Só ame as pessoas. Nada mais. Não cobre. Não use as Sagradas Escrituras. Não use as personagens do livro chamado Bíblia para tirar proveito da mente dos simples, dos ignorantes, dos humildes, para ficar rico. Para ficar rico. Eu oro a Deus, eu rezo a Deus, para que a justiça seja feita o mais rápido possível sobre essa nação brasileira. Para que esses caras caiam e vão todos presos, para que um poder político do legislativo, do judiciário, do Tribunal Superior, do STF, do Congresso, acabe de vez com essa porcaria de denominação nesse país, que só toma o dinheiro das pessoas em plena crise, em plena pandemia. São milhares de favelas, de barracos, de saneamento básico, largados, despejados, sabe? Gente na rua, remédio caro, gente sem casa para morar, sem emprego. E esses vagabundos desgraçados andando como se fossem empresários milionários. Porque até empresários têm o seu dinheiro do suor do seu trabalho, porque estudaram para ser advogado, engenheiro, médico, agricultor, construtor de empreiteiras, sabe, açougueiro, mercado, lutaram para ter. Esses vagabundos contam uma história da carochinha, sabe, e ficam comendo na tua cabeça, fazendo promessa. Só eles vivem a terra de Canaã que mana leite e mel. Só eles vivem o céu. E você vive um inferno cotidiano, todo dia, de água, de luz, falta de remédio, doente, uma comida que eles nem chegam perto porque tem nojo. Viajam. A máxima de viagem que você faz é daqui para um bairro, é daqui para a Zona Leste. O parque que você vai, o parquinho que tem perto da sua casa, ou na pracinha. Eles não vão para Disney, para Flórida, vão para tudo quanto é lugar do mundo. Tudo com o seu dinheiro. Está na hora de você, brasileiro, dar um basta nisso. Shalom, que a espiritualidade te abençoe, que você tenha uma excelente noite. Durma em paz, bons sonhos. E Francimeire, estou fazendo o máximo possível, tá bom? Para tentar ajudar e mandar alguma coisa. E que você tenha saúde, que você tenha vida, que você tenha sucesso, vitória, que os seus sonhos se concretizem, ok? Que você tenha emprego, tenha a sua casa, tenha o seu filho, a sua filha, com saúde. Aqueles que os filhos desapareceram ou estão perdidos nas drogas, que eles voltem, que a espiritualidade traga eles de volta. Aqueles que estão nos hospitais, em coma, ou com câncer, ou com Covid, ou enfrentando doenças sérias e graves, que sejam tocados pelo Espírito Santo, tocados pela palavra, tocados pelos anjos, pelos mentores espirituais. Esse é o desejo do meu coração.
que nós possamos viver um país mais humano, mais ameno, um país mais de paz, de irmãos de verdade, um ajudando o outro e não tomando o que o outro nem tem. Está na hora de vocês se levantarem. Está na hora do povo brasileiro se levantar contra essas facções, contra essas empresas de vagabundos e sem vergonhas, intituladas igrejas evangélicas nesse país ou igrejas cristãs. Está na hora desses caras tomar vergonha na cara, serem presos, processados e o dinheiro do povo ser devolvido para eles. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado, Alex Adonai. Muito obrigado, Marionito. Eu vou colocar essa live agora no meu canal do YouTube. Vai demorar um pouco até carregar. Mas inscrevam-se lá no meu canal, tá bom? Reflexões da Alma. Procura aí, eu vou colocar daqui a pouco. Aí vocês se inscrevam lá. E se puderem me ajudar, compartilhem a live, tá bom? Que Deus te abençoe e fica essa máxima para vocês que se acham deuses. Se arrependam e façam as coisas de graça, porque o Jesus diz, Mateus 10, 7, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, com uma condição. De graça recebestes, de graças dai. Eu vou, nessa semana, começar uma série de lives falando sobre o poder da mente. Você vai se redescobrir como um ser único e poderoso que poderá mudar a sua vida e até se autocurar, sem depender de imposição de mão, de óleo santo, de fogueira santa de Israel, ou do corredor do milagre, das muletas. Você não vai precisar de lencinho, de nada disso. Você só vai precisar exercer um poder, uma força que está dentro de você. Tá bom? Um beijo, um ósculo santo, um abraço, que Deus te abençoe. Inscreva-se no meu canal e ajude a compartilhar. Deus te abençoe. Boa noite a todos e uma excelente semana abençoada.